Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Momento esse em que nós juntos aproveitamos a oportunidade e buscamos Deus de maneira intensa por meio do estudo da palavra do Senhor. Hoje o tema é um tema muito querido, muito bom. Eu particularmente gosto muito desse tema. Nós vamos falar sobre o ministério dos anjos. É um tema que de fato me fascina. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós orarmos e logo irmos para a palavra de Deus. Tá bom? Vamos orar então. Senhor Deus que estás nos céus, como é bom ter o Senhor como Rei de nossas vidas, o nosso soberano Deus. Te pedimos a tua presença, Pai. Nos conduz para as revelações de tua palavra. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Como já foi mencionado, o tema de hoje é o ministério dos anjos. O que é que eles fazem? Qual é a tarefa que os anjos executam? Nós vamos descobrir hoje uma das coisas que os anjos fazem, tá bom? Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 15, versículo 10, que diz assim: Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Em outras palavras, os anjos se alegram, os anjos cantam, os anjos festejam quando um pecador se arrepende. E hoje nós vamos nos deter a essa situação que os anjos vivenciam. Em que momento? Quando um pecador se arrepende. A Bíblia está repleta de histórias falando sobre anjos, das diversas coisas que eles fazem e fizeram e continuam fazendo por amor a Deus primeiramente, mas de maneira especial, de maneira sobrenatural na vida do ser humano. Hoje nós vamos falar no quesito de conversão, porque quando você se arrepende de algum mau caminho, é porque você está convertido. Não tem como a gente se arrepender se a gente não se converter. A gente poderia usar a palavra sinônima, se convencer. Ou seja, quando o Espírito de Deus nos convence do pecado, nós nos convertemos a Deus e assim os anjos se alegram quando nós chegamos a esse status de situação. Algumas histórias nós poderíamos citar, por exemplo, quando um anjo levou Filipe até a pessoa lá, o etíope de alto escalão, que estava indo adorar o Senhor, mas ele não estava, ele estava estudando o livro de Isaías e não estava entendendo, né? E ali a gente vê a intervenção sobrenatural do anjo, que conduziu Filipe do local que ele estava até o local onde o etíope estava, né? A Bíblia ela não dá detalhes específicos, mas dá a entender que Filipe estava em um ponto distante onde o etíope se encontrava. E de uma hora para outra, ele estava bem próximo lá do etíope. E lá ele apresentou, explicou o livro de Isaías, ensinou, tirou as dúvidas do etíope, e assim ao final o etíope pediu para se batizar. Em outro momento, os discípulos foram presos, Pedro era um deles, e aí de maneira sobrenatural o anjo foi lá e os libertou. Eles tinham sido presos porque estavam pregando o evangelho, estavam ensinando as pessoas sobre a palavra de Deus, estavam falando sobre o reino vindouro de Cristo, sobre a principal atividade de Cristo, que é remir as pessoas deste mundo. E por conta disso eles foram presos. E aí um anjo enviado por Deus foram até o local onde eles se encontravam e o libertaram e disseram para ele: continue pregando. Em outro momento, Paulo estava viajando de navio e no meio do percurso veio uma grande tempestade e essa tempestade durou vários dias. E todas as pessoas estavam amedrontadas pensando que iriam morrer. E um anjo falou com Paulo e disse: olha, você irá se apresentar diante do imperador. Em outras palavras, você não vai morrer aqui. Você vai chegar até o seu destino, até o final de sua jornada. E não se preocupe, as pessoas que estão com você nesse barco não irão perecer. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa linda.
Uma outra história que nos é apresentada, todas essas histórias que eu citei para vocês se encontram no livro de Atos, no período em que a igreja primitiva estava bem envolvida na pregação do Evangelho. Lá descreve as várias interações, as várias intervenções que os anjos fizeram em favor da pregação do Evangelho. Um outro caso que é citado lá é o caso de Cornélio, centurião romano, né, que recebeu a visita de um anjo, e o anjo disse que era para ele ir até Pedro. E quando ele vai até Pedro, ele aprende o Evangelho, ele se converte, não somente ele, mas também os seus servos. Vejam o quão poderoso, o quão significante é a presença dos anjos para o avanço do Evangelho. É bem verdade que nós temos uma missão a cumprir, que é anunciar a todas as pessoas sobre o amor de Cristo, sobre a salvação vindoura, sobre o arrependimento tão urgente e necessário em nossas vidas. Mas é importante ressaltar que, em alguns momentos, há circunstâncias que nos limitam. E aí é onde surgem os anjos de Deus. Com poder, com autoridade, com o sobrenatural, fazendo aquilo que é impossível a nós, seres humanos. Os anjos, eles são seres criados por Deus, um pouco maiores que os seres humanos, não somente em estatura, mas em todos os aspectos. E esses poderosos anjos estão à nossa disposição para nos auxiliar a anunciar as boas novas. Que bênção! Chegamos a mais um fim de nosso estudo, de nosso momento com Deus, de nossa meditação, momento ímpar do nosso dia, em que nós temos um encontro especial com Deus. Hoje nós estudamos sobre o ministério dos anjos, uma das coisas que eles fazem em suas atividades. Normalmente, quando a gente escuta falar de anjo, a gente remete logo às historinhas que a gente escuta quando é criança, o nosso anjo da guarda. Mas além de eles serem nosso anjo da guarda, porque isso é um fato, eles também atuam como auxiliadores na pregação do Evangelho. Auxiliadores esses tão necessários e importantes, que nos ajudam a, de fato, efetivar aquilo que Deus confiou a cada um de nós. Eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós ir para o nosso momento de oração, para o nosso encerramento final e logo em seguida darmos prosseguimento às nossas atividades do dia. Vamos orar? Oremos então. Senhor Deus, estás nos céus, como é bom estar na tua presença, Pai. Que teus santos anjos estejam em nosso derredor. Nós sabemos que, da mesma forma que existem anjos bons, existem também anjos maus. Mas a tua palavra nos afirma que à nossa disposição estão os teus poderosos anjos que têm poder para subjugar qualquer hoste maligna. E nós confiamos neles, nós esperamos neles para nos ajudar contra as ciladas do mal e assim para apregoar paz e salvação aos que estão encarcerados. Fica conosco, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu costumo sempre dizer, foi um prazer estar com você aqui nesse momento com Deus. Eu espero que você não falte amanhã, porque amanhã nós nos encontramos nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, para fazermos uma coisa essencial para nós, meditarmos na palavra de Deus, termos um momento com o nosso Senhor. Como eu costumo sempre dizer, que nós possamos buscar o Senhor em primeiro lugar, sempre. Enquanto nós fizermos isso, todas as outras coisas darão certo. Talvez a gente não consiga, no momento, entender. Talvez aos nossos olhos pareçam que as coisas estão desandando. Mas quem bota Deus em primeiro lugar, sempre vai ver que no final dá tudo certo. Tá bom? Até a próxima. Eu te vejo amanhã nesse mesmo lugar, tá bom? Tchau, tchau e Deus te abençoe.